Boa noite, doutor Edilson. Boa noite, Seja Mara. bem-vindo. É um prazer falar contigo. Igualmente. Agradeço muito o senhor ter aceitado o nosso convite de compartilhar um pouquinho conosco algumas apreensões de algumas famílias, alguns profissionais. Então, seja muito bem-vindo, viu, doutor Edilson? Eu vou Ótimo. apresentá-lo e aí o senhor pode. Vou iniciar, e aí o senhor pode ficar à vontade, a casa é sua. Tudo bem. Doutor Edilson Barbosa é advogado, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Distrito Federal, da OAB-DF, e diretor jurídico do Movimento Orgulho Autista Brasil, MOAB. Pai de uma adolescente autista de 16 anos, o Vinícius Henrique. Ele cursa o terceiro ano do ensino médio, mas já foi aprovado no vestibular de Direito, com 15 anos de idade. Um menino prodígio, né, doutor Edilson? É verdade. Então, vamos lá. Antes da gente entrar nos temas, eu gostaria que o senhor falasse para a gente em relação à Comissão de Direitos da Pessoa com Autismo da OAB, que ela reiniciou os trabalhos há pouco tempo, o senhor é o presidente, então a gente gostaria de saber um pouquinho há quantas anda essa comissão. Tudo bem. Inicialmente, obrigado, Mara. Parabenizar você pela essa iniciativa de debater temas autistas e trazer para os pais e para os próprios autistas temas atuais, interessantes e que ajudam certamente nessa crise que vivemos. Hoje, os nossos Sim. autistas estão em casa, estão cumprindo a quarentena com seus pais, seus familiares. Certamente mudou a rotina, e a gente sabe que eles atuam, né, em rotina. Teve que mudar. Triste com a condição da escola pública. Meus filhos estão aqui em casa desde o começo, tendo teleaulas. Fiquei triste também saber que a UNB, os alunos não estão tendo aula também. Uhum. E teve que a minha esposa, que estuda numa faculdade particular, não parou as aulas e até prova estão fazendo. E os Olha. nossos alunos da escola pública, infelizmente, não têm aula, não está contando a carga, enquanto a rede privada, sim. E eu acompanho as aulas dos meus filhos e realmente tem a ver. Eu vejo Uhum. conteúdo, eu vejo preocupação, eu vejo os professores preparando as aulas, eu acompanhei as provas. E, mais uma vez, quem não tem renda vai sair mal, né? Está vindo o Enem, estão vindo depois os concursos, e, mais uma vez, essa classe vai ficar para trás. Então, é uma pena. Dizer que, Infelizmente, né, doutor Edilson? eu não sei, a gente sabe que algumas pessoas têm dificuldade realmente de ter o aparelho de telefone celular, o computador, o acesso à internet. Mas eu não sei, a gente tem que achar uma saída para isso, a desigualdade aí. Porque senão, mais uma vez, o abismo da diferença social vai reinar e vai ser ampliado agora. É. Essas crianças, esses E são adolescentes que estão... muitos dias já, né, doutor Edilson? Nós já estamos Eu aí vejo, há eu dois vejo, meses. é, e eu vejo meus filhos aqui tendo aula de inglês, tendo aula... a Ana Clara está no ensino fundamental, e o Vinícius no ensino médio, a minha esposa na faculdade, só porque é particular, será que tem alguma coisa errada por aí entre nós? Essa sociedade precisa ser mais igual. Então, as suas lives têm colaborado para que essas crianças, esses autistas, possam se reorganizar. Hoje nós fizemos uma live com uma professora da escola pública. Eu assisti, muito bacana.
A transmissão não estava muito boa, mas deu para passar o recado e Deu. você vê que realmente tem como fazer algo em prol dos nossos autistas, né? Bem, e a comissão? A Comissão de Direitos da Pessoa com Autismo, aqui da seccional da OAB-DF, ela teve início em 2015. O Aham. então presidente da OAB-DF, doutor Ibanez Rocha, que é o atual governador, foi lá, naquele ano, em 2015, ele então presidente da OAB, é que se convenceu a criar uma comissão própria para debater esse tema tão debatido naquela época. E o Moab, na pessoa do presidente, Fernando Cota, e alguns advogados, organizaram, e porque a comissão era uma subcomissão da comissão da pessoa com deficiência. Então, aqui no DF, nós lutamos para que fosse uma comissão. E o Aham. então presidente Ibanez, ele sensível ao tema, e também o seu vice, que é o Severino Cajazeiras, autorizou e formamos. Eu tive o prazer de fazer parte como membro da primeira comissão em 2015. A presidente foi a doutora Lívia, e nós Aham. fizemos um trabalho interessante. A marca da nossa gestão foi principalmente a cartilha do Direito dos Autistas, Uhum. que está hoje lá na página da OAB. E foi também, Mara, nós fomos amicus curiae numa ADIM, ajuizado pela Confederação Nacional das Escolas Particulares, para derrubar aquelas exigências que o monitor teria que ser somente para a escola pública. Escola Uhum. privada, não. Então, isso foi derrubado e hoje vale para a escola pública e escola privada. Senão, os congressistas têm que fazer uma lei para a rede pública e outra lei para a rede privada. E eu fiz parte lá, a doutora Lívia organizou, nos habilitamos no STF e conseguimos. Então, hoje no Brasil, teve a nossa participação da OAB para derrubar essa ADIM. E depois, o mandato da comissão é o mesmo mandato da direção. Aham. Então, o Planei saiu, veio o doutor Juliano Costa Couto. Eu não participei da comissão, eu fui participar na Comissão de Direitos Humanos e na Comissão do Sistema Penitenciário, que eu gosto muito desse tema também, e não participei até para dar a chance a outras pessoas, né? Porque se Aham. você para sempre, você vira rei. É verdade. E, e nós temos que dar a chance a outros. Eu sempre fui contra, desde o movimento estudantil, a reeleição. Eu acho que você tem que ser presidente uma vez só, coordenador uma vez só, e dar chance a outros para deixar sua marca. E Aham. quando veio a gestão agora do presidente Délio, doutor Délio, o doutor Délio ele veio dessa área de comissões. Ele participou na época da OAB, assim que ele passou na OAB, ele foi da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Jovens Advogados. Então, ele preza muito essas comissões. E ao assumir, para vocês terem ideia, nós temos quase 80 comissões hoje na OAB-DF, tratando de vários Olha. temas. E Aham. pasmem, não foi reorganizada a nossa Comissão de Direito de Defesa dos Autistas. E casou da vontade do presidente Délio, da uma conversa que nós tivemos no Moab, de recriar. Só que nós não Aham. tínhamos, era presidente, ninguém tinha tempo. E acho que foi na terceira reunião que o nosso presidente, o Fernando Cota, ele falou, olha, doutor Edilson, o senhor vai ter que... Não, mas eu já sou presidente da Comissão de Educação de Tailândia. Eu não tenho como. E sou diretor jurídico aqui no Moab. A gente faz muita consulta, conversa Aham. muito com a e tem um acordo entre nós de não cobrar nada, a gente faz. Meu WhatsApp sempre com perguntas, com dúvidas, e a gente vai resolvendo. Presidente é mais uma tarefa. Mas coincidiu do presidente Délio me ligar num domingo, perguntando se eu tinha interesse de assumir a comissão. E na segunda-feira nós fomos levar o ofício para o doutor Délio pedindo para reabrir a É. comissão, porque era a única que não tinha. E Aham. casou. E aí acabou que só tem tu, vai tu mesmo. Isso. E
Foi muito legal, muito interessante, porque eu achei que só ia ser eu e mais um colega que eu chamei aqui de Ceilândia, que eu já viu aquele colega seu que topa tudo? Sei. Você fala É a assim, Fabíola que vamos está aí do aí. outro lado. Eu tenho uma colega que está aí, assim, a Fabíola está aí, Ah, legal. Então, participando. tá bem. Mas, ó, Mara, quando nós anunciamos que íamos ter a comissão, foi muito interessante, porque apareceu vários advogados, apareceram outras pessoas que não são advogados e são da comissão. Hoje nós temos advogados, advogadas, temos diretores de escola, temos médicos, temos psicólogos, temos pais de autistas, temos autistas, e aí começou em julho de 2019. Então, fizemos uma posse bonita, e estamos aí trabalhando em prol, em defesa dos autistas aqui no DF. E mais, Isso. criamos a Nacional, tá? Nós temos Aham. agora na OAB Nacional a doutora Marla, que é a nossa vice-presidente, e a presidente nacional. E temos agora advogados em todo o país cuidando desse tema. É bom porque estamos em Brasília, o Congresso Nacional, Ok. ao debater leis, realmente a OAB vai participar. É isso, tá? Da comissão, a gente iniciou, estamos aí fazendo blitz, fazendo consultas, a gente orienta as famílias Isso, a minha e pergunta é essa, doutor Edilson. As famílias que quiserem realizar alguma consulta nessa área jurídica, elas procuram diretamente a OAB do Distrito Federal e se dirigem à comissão? a comissão, ela tem uma secretaria lá na OAB que atua assessorando todas as comissões. Então, os pais que tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, ou liga para mim, que eu sou fofoqueiro, né? Meu WhatsApp funciona toda hora, ou vai até a OAB, liga na OAB, pede a Secretaria das Comissões, faz por escrito e a gente caminha. Nós temos casos lá, Mara, até de divórcio, que tem uma criança autista no meio e querem a guarda, querem as visitas, e a Ah, gente dá orientação, sabe? E mais uhum. as coisas de saúde, escola, a questão de viagens, tudo, todos os temas envolvendo o autista, o O pessoal passa autismo é por só entrar na comissão, né? Em isso. contato lá na OAB, eles até É, encaminham o caso para o senhor. E, por exemplo, nós temos muitas pessoas aqui, doutor Edilson, que não são do Distrito Federal. A comissão daqui encaminha para a comissão de outros estados, de outras regiões do país? sim, nós temos até comissões em outros estados. Nós fomos pioneiros aqui, mas nós temos na Paraíba, nós temos em Pernambuco, nós temos em São Paulo, em Goiás. Então, Maranhão, basicamente, acho que. Não, Bahia, eu vi o senhor na conversando com Bahia, advogados da Bahia. ele está tentando organizar lá. Então, assim, Isso. se for de outros estados, mandem que a gente encaminha, porque o papel da OAB é também fazer essa parte de dar essa assessoria. Aqui no DF nós temos Isso, uma então, questão aham. de advogados voluntários que pode ajudar também, tá? Isso. Então, qualquer questão jurídica, vocês se dirijam lá à Comissão dos Direitos da Pessoa com Autismo. O doutor Edilson Barbosa também está aqui no Instagram, no Facebook. Aí vocês podem enviar uma mensagem para ele. A Fabíola está perguntando qual foi a grande conquista. Então, nós vamos começar por uma conquista que eu vejo sempre o senhor postando no grupo, porque eu também sou do MOAB, do Movimento Orgulho Autista Brasil, e o doutor Edilson sempre está ganhando ações na justiça para famílias que têm um plano de saúde, a fim de que o plano de saúde custeie os tratamentos, as terapias. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e como as famílias devem proceder para que os planos de saúde paguem as terapias, custeiem as terapias dos filhos. Inicialmente, ainda bem,
E parabéns àquelas famílias que conseguem pagar um plano de saúde, porque não é barato. O que a gente nota é que tem famílias, Mara, que a sua renda ela é direcionada para esse autista. Às vezes, eles retiram algumas coisas de investimento, né? Não vamos falar em Aham. gasto com família, para pagar um plano de saúde. Porque nós sabemos do SUS a dificuldade que é ter os tratamentos. A Lei Sim. Berenice Pina, ela diz que são direitos dos autistas. No Plano Nacional dos Direitos, está incluso o diagnóstico precoce, está incluso os tratamentos, está incluso também os medicamentos. Mas nós sabemos a dificuldade que é o SUS. Por isso que a gente briga, e você faz parte disso, pela alguns lugares chamam clínica escolas, outros lugares centro de Aham. referência, e nós aqui brigamos pelo centro de referência, e foi um dos temas nosso para os candidatos a governador, você fez parte disso. O atual Tava lá, governador, né, doutor Edilson? Vi a assinatura. tem assinatura, tem foto, tem tudo. Mas quando ganha, Tem. mostra que a dificuldade é grande. E É logo verdade. ele, né, que foi o presidente da OAB que entendeu e que sabe o tema de autismo. E nós estamos já no segundo ano, é claro que a pandemia dificulta agora a execução de alguns programas de governo, mas Aham. nós não vimos, né, até hoje a importância que ele poderia ter dado a esse tema de criar aqui no DF um centro de referência. Nós Sim. fomos ainda em janeiro lá no secretário de Atenção à Comunidade, que era o vice-presidente da OAB, junto com o doutor Ibanez, que é o doutor Severino Cajazeiras, e ele recebeu bem, aí senta na mesa, vem água, vem café, mas o que importa seria ter o centro de referência. Nós até falamos, doutor, é caro construir um prédio, é caro equipar, é caro contratar, fazer concurso. Mas vamos fazer o seguinte, pega um próprio do GDF, coloque lá os concursados mesmo, nós temos pediatras, temos neuro, temos psicólogos, temos Professores excelentes. então, cria um centro de referência, atenda lá 10 autistas, tá bom, vamos crescendo com o tempo, a gente não é pequeno, depois a gente cresce, vira adulto Isso. e É isso morre. mesmo. Mas nem isso. Então, assim, para quem não tem plano de saúde, é muito difícil. Nós vimos uma matéria de uma mãe que 8 anos aguardando fono para o filho autista, aqui no DF. Então, olha só o atraso dessa criança, Ele né? perdeu 8 anos sem estimulação, sem tratamento. E a lei está dizendo que é obrigação do Estado. E nós pagamos caro, né, para termos esses atendimentos. Então, assim, iniciando pelo SUS, aquelas famílias que não têm o plano de saúde têm que também lutar, e é o nosso papel lutar para que tenhamos aí o centro de referência. Essa é uma bandeira que todos os autistas e pais de autistas têm que entrar conosco nessa luta. Aham. Brigar mesmo, porque não adianta lei. Lei só pega quando o interessado briga por ela. Tem lei que não pega. Faz E a valer, né? lei, e a lei que defende os autistas está pegando, porque nós somos brigão, né? Nós Aham. somos um bando de brigão e brigonas, que E eu tenho não... acompanhado, o senhor ganha muitas ações nesse sentido. Essa questão é a mesma coisa do SUS. Se você paga o plano de saúde, você tem que ter o tratamento completo. Agora, existe a letra fria da lei, que é uma resolução da ANS, que diz somente 40 sessões anuais. Aí corta. Agora, como é que vai cortar para uma criança, um adolescente autista? Aham. Algumas especialidades nem o plano oferece. E mais, tem plano de saúde que coloca um especialista no Guará, o outro na Asa Norte, um em Taguatinga, tem até agora lá no Gama, em E a Valparaíso. família fica na via sacra, que eu falo, né? Eu Percorrendo, falo, só andando. eu chamo outra coisa, eu chamo, sabe de quê? De menino Ah, mochila. A mãe pega a mochila, bota nas costas do menino e fica o dia inteiro, de clínica em clínica. Como é que resolve?
quando tiver um local só, com especialistas, para atender aquela criança. E quem vai dizer quais são os tratamentos? É o médico que o acompanha. Isso. Ah, É, ok. cada, Então tem né? que vir no próprio laudo, o médico discrimina quais as terapias que a pessoa precisa. E o mais interessante, não só as terapias, a quantidade semanal de terapias para estabilizar aquela criança, aquele adolescente. Ah, Não adianta só dizer que é o fono, que é a e musicoterapia, que é aí o o plano ABA. paga uma de vez em quando, né? Mas se vier expresso a quantidade, ele tem que pagar a quantidade que o médico determinou, não é? Quem escolhe a clínica tem que ser a família, mas acaba o plano dizendo qual é a clínica e qual o Ah, pois profissional. é, a gente tem uma pergunta da Psico Julie. Eu não sei de onde ela é, ela não é aqui de Brasília. Ela falou que tem um plano de saúde na minha cidade que não se nega a pagar o tratamento, mas eles oferecem, não oferecem um tratamento ideal. Então, como proceder? De acordo com o que o senhor está falando, tem que ser o apropriado para a pessoa, viu, Julie? Nesse caso, é, o que a gente orienta é a mãe, o pai, o familiar dessa criança, verificar qual é o profissional que esteja qualificado. Não adianta só ser psicólogo, não adianta só ser psiquiatra, não adianta só oferecer aba e nem só Tem que entender de musicoterapia, autismo. entender de autismo. É igual o médico, né? Exatamente. Você vai no Aham. clínico geral, beleza, mas se você tiver um outro problema, você tem que ir no especialista. Agora, aquele especialista tem que estar capacitado. Então, assim, o que a gente orienta é achar uma clínica ideal para que o profissional seja qualificado. Segundo, Mara, a criança tem que ter o feeling com aquele profissional, senão não adianta nada. Ah, Então, verdade. assim, tem Tem que que ter uma acontecer boa interação entre os profissionais e a pessoa da autista, pessoa. porque senão É, realmente não rola, né? aí não Então, casou. Julie, eu sugiro para a Julie, a gente não sabe qual a cidade dela, mas que você veja aí na sua cidade qual a clínica ou quais as clínicas, e aí você vai lá no médico do seu filho, pede para ele dar por escrito, como o doutor Edilson falou, aí o plano de saúde precisa arcar com o que foi determinado pelo médico, não é, doutor? Precisa. Agora, quando ele se nega, aí vem a judicialização. Aí, realmente, Uhum. quando Aí, Júri, vai ter que judicializar, ou seja, você vai ter que entrar na justiça para você ter esse direito garantido. de confiança ou vai na defensoria pública. Ela é de São Paulo, doutor Edilson. Tem algum representante em São Paulo? A gente está com uma falha na conexão do doutor Edilson. Depois a gente vai falar para você, viu, Julie, se tem um contato aí em São Paulo. A Raquel, oi Raquel, a Raquel está perguntando onde fica a comissão. A comissão é na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Distrito dos Direitos da Pessoa com Autismo. E aí eles vão encaminhar para o doutor Edilson. Mas se vocês quiserem falar direto com o doutor Edilson, aí vocês entram aqui. Ele tem no Instagram. Doutor Edilson, entra novamente. Eu acho que a gente perdeu a sua conexão. Mas o doutor Edilson, ele tem aqui no Instagram e também tem no Facebook, tá, gente? Aí vocês podem entrar em contato com ele. Enquanto a gente aguarda, eu quero só responder ao JRSCB, que passou uma mensagem falando a respeito do irmão de 12 anos.
se não me engano é o Júnior, né? Júnior, entra em contato comigo quando terminar essa live e eu vou te dar as orientações, tá bom, Júnior? Assim que terminar a live, você passa uma mensagem aqui no meu pessoal que eu vou te dar as orientações, tá bom? Meninas, a Raquel, a Fabíola estão perguntando sobre o centro de referência. A gente ainda não tem nada definido quanto ao centro de referência. Quando o governador Ibanez ainda era candidato, nós do Movimento Orgulho Autista Brasil entramos em contato com ele. Ele assinou um documento dizendo que ia montar um centro de referência. Naquela época, iria ser até lá na residência oficial, mas não aconteceu. É o que o doutor Edilson falou. Nós estamos aguardando, nós estamos brigando. O pessoal perguntando sobre o centro de referência agora, doutor Edilson. Falei que a gente está na luta. Eu caí, não sei como, e Pois é, levantei, mas nem sei agora o como senhor também. voltou de novo. Então, Beleza. só para responder para a Julie, em São Paulo, tem alguma comissão, algum lugar para ela entrar? Ou o senhor prefere que ela entre Tem, em contato com o senhor? tem doutor Marcelo lá na OAB, ele atua com a defesa dos autistas. Eu posso passar o contato dele para ela e o dela para ele. Dá sim para a Isso. gente organizar. São Paulo Então, OAB tem lá. Julie, terminou a live, você entra na mensagem pessoal do doutor Edilson Barbosa aqui no Instagram e ele vai passar o contato para você, tá bom? E, Isso, gente, o não problema. centro de referência a gente está aguardando, a gente está lutando muito por isso. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem. A gente está Não tem, ainda na vocês luta. Até a não. Raquel falou, podia arrumar profissionais terceirizados. A gente precisa primeiro do espaço. A gente não tem um espaço físico para atender, por enquanto, mas a gente está lutando. Então, doutora Edilson, segue na sua orientação para os pais conseguirem o atendimento. Então, a primeira coisa é o médico, né? Fazer um laudo e determinar quais os terapeutas e o tempo de terapia de cada um. E aí? Oi, tá me ouvindo direitinho? Agora sim, pode falar. Tá. O seguinte, quando saiu o laudo, que o laudo demora, né? O Uhum. laudo, para quem é autista, familiar sabe o tempo que leva, as sessões que necessitam para fechar o laudo. Fechou, esse neuro, esse psiquiatra, ele já emite um laudo dizendo, olha, seu filho terá que ter esses atendimentos, essas terapias. E pede para ele a quantidade semanal. Com isso, aí você vai até o saúde e você vai dizer, olha, meu filho precisa desse e desse. Eu quero que seja num espaço só. Mas na medida que isso acontece, certamente a família já sabe qual é a clínica que mais se adequa a essa criança. Uhum. Então, até a clínica, peça e comunique lá o plano de saúde que é lá que a gente necessita. E que esses tratamentos certamente ultrapassará as 40 sessões que a ANS coloca. Aí teve a divergência judicializando. Para judicializar, aí você realmente necessita de um advogado, de um defensor, aí você precisa de juntar. Tem que estar em dia, né, de pagamento do plano de saúde. A gente já teve Uhum. casos de pessoas que não estavam em dia e não tem como o juiz ajudar. Tem que estar Uhum. em dia, tem que ter o contrato assinado. Muita gente pega o contrato, nem assina, né? Bota na gaveta. Não, isso aqui é a minha parte. Mas não, tem que assinar também, mesmo sendo a sua parte. Vai que Uhum. você morre, né? Porque todos nós E... morremos. E você morre sem É. assinatura. A gente chama Uhum. de apólice. Então, assinem os contratos, estejam em dia o pagamento, escolham a clínica, é, verifique se aqueles profissionais têm naquela clínica
e aí junte e judicialize. E pede liminar para o juiz dizer, olha, precisamos que esse autista tenha prioridade na tramitação do processo, porque a lei É beneficiária fala direito. sobre direito de Uhum, tramitação prioritária lá dentro da vara, porque dependendo da cidade, são muitos os processos, e aí ele tem prioridade de tramitação. O advogado deve, a gente aconselha os colegas, de despachar com o juiz. Muitos juízes e juízes não sabem o que é o autismo, não sabem o que é uma pessoa autista. Às vezes a gente leva até um vídeo, um áudio para ele entender e ver como é. Se demorar, qual a dificuldade, vai até o promotor, que como é criança e pessoa com deficiência, ou atua no processo, ajudar o juiz a decidir. Vai também no promotor, é aquele advogado diligente, né? Tem que ir aonde o povo está, uhum. né? Tem que ir onde quem decide. E solicita também danos morais, porque você chegar numa clínica, tá lá fazendo tratamento, e aí a mãezinha chega na hora e fala, olha, ele não vai poder entrar porque o plano não autorizou. Opa! E aí é danos morais mesmo, né? E aí já pede danos Aham. morais, pede o liminar para que em 48 horas restabeleça esse tratamento. Já tive processo que a juíza ordenou ao plano de saúde até bancar remédios, né? Os remédios solicitados. Aham. Vale a pena. Eu vou até ler um aqui, ó, para vocês. A juíza condenou o plano de saúde a pagar à autora R$ 5.000 a título de danos morais e, e não limitar e custear os seguintes terapias: fonoaudiologia, isso para uma criança autista, uma menina, terapia ocupacional, psicologia no método ABA, psicopedagogia no método Pressotti, né? Pressotti. Já ouviu falar? Já, inclusive, a Lourdes vai estar falando sobre o método Dias e Pressotti aqui também na nossa live. É um método Isso. de meninas aqui de Brasília, professoras aqui de Isso. Brasília. Já está judicializado o nomezinho delas lá no Ah lá, tribunal tá vendo? de Taguatinga. E também ecoterapia e musicoterapia. Então, e mais, olha, tornando definitiva a tutela provisória antes concedida, por isso que já é a sentença. Com realização das terapias nas clínicas que a criança já realiza os atendimentos. Clínica X, Isso. entendeu? O juiz aqui, e a maioria da magistratura, está dando ganho de causa para os artistas, porque sem isso, não tem como ele se estabilizar. E o plano de saúde, ao não ser Inclusive, pago, doutor, essa ação aí, ela já dá, por exemplo, para um advogado em São Paulo, que é o caso lá da Julie, dá para ele pegar essa sentença aí e usá-la no caso dela, porque ela disse que o plano de saúde paga, mas só se for nos profissionais dele, que ele está indicando, não nos profissionais que ela, mãe, sabe que funciona, né? né? Nesse caso, eu mesmo uso decisões de Mato Grosso, da Paraíba, porque ao confeccionar uma peça, que é a inicial, e a gente acha que é rápido e fácil, não é? Eu demoro cerca de 2 ou 3 dias, que o advogado trabalha é, com o intelecto, né? Você tem que convencer o juiz que aquele direito do seu cliente ele precisa ser resgatado. Então, assim, aí eu pesquiso, aí o colega tem que realmente usar outras decisões, e essa daqui, certamente outros colegas estão usando Brasil afora. Por isso que eu sempre faço palestras, debato, falo, ó, vai Isso. nessa e está dando Então, certo. a indicação, Julie, cola no doutor Edilson. Terminou a live, você já entra em contato com ele para você ganhar esse direito também, né? Pode, Vamos lutar para pode. ganhar, porque o advogado não pode dizer que ele vai ganhar, ele tem que dizer que vai lutar para ganhar. Sim, Porque mas o senhor quem sabe o decide é o caminho juiz. das pedras. Isso aí sim. Aí é o que a gente chama de especialização, né? Então, Isso. é como se fala também no meio
da saúde. O médico ele é especialista em tal área e o advogado também. Então, certamente, o que eu puder ajudar, a gente está aqui para colaborar, sim. Inclusive, no Moab, teve uma pessoa que pediu essa ajuda e eu me perdi lá, tanta mensagem. Vou até colocar nos grupos dizendo quem é que me pediu ajuda lá numa ação e eu, infelizmente, não sei quem é. E se quiser entrar em contato comigo, se ela estiver ouvindo aí, pode. Se estiver Eu me assistindo, perdi de aí quem que entra em contato de novo com o doutor Edilson. A é isso Tassiane aí. Magalhães diz que é sua admiradora. E ela tem Aí, uma dúvida sobre o educador social, aquele acompanhante especializado que a Lei Berenice Piana fala, ou o profissional de apoio que a Lei Brasileira de Inclusão falam, né? É, como é que faz para a família conseguir? Porque já está na legislação, né? é. O que a gente precisa, os pais e as mães precisam compreender, e essa lei, ela, como é nacional, a Lei Berenice Piana e a Lei Brasileira da Inclusão, diz lá, a Lei Berenice Piana, que é de 2012, antes mesmo da LBI, já definia no seu artigo 3º, no parágrafo único, dizendo que, aí eu até separei aqui, para ler para vocês, dizendo sobre isso, olha. Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, vírgula, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 4º do artigo 2º, terá direito a acompanhante especializado. Então, a gente sempre pede para ler a lei. A gente pede para a mãezinha, para o paizinho, ler a convenção, o Tratado Internacional da Pessoa com Deficiência. Esse tratado, o Brasil foi signatário em 2007 e trouxe para o ordenamento jurídico via o Congresso Nacional, que aprovou nas duas casas em 2 turnos, na Câmara e no Senado, e faz parte da Constituição, que é esse tratado e o Brasil reconhece como pessoas que têm direitos, né, as pessoas com Uhum. deficiência. E aí que veio depois a Lei Brasileira da Inclusão, a Lei Berenice Piana. Então, a gente pede para ler a lei. E aqui em Brasília tem a Lei Fernando Cota. Então, se você lê a lei, aí você tem facilidade de entender o seu direito. Então, é o seguinte, não é só por ser autista que a criança tem direito ao acompanhante especializado, tá? Uhum. Porque parece que quando a gente recebe no nosso escritório, ou mesmo as mãezinhas tentando esclarecer dúvidas, olha, eu pedi, meu filho precisa e a escola se nega. E aí é só para a escola pública e privada? Como é que é isso? É o que eu falei lá atrás. A lei é para todas, Uhum. inclusive para o ensino infantil, lá na creche, é no Uhum. ensino fundamental, vale para o ensino médio, vale para o ensino superior, público, privado, né? Então, o jovem aí que está fazendo faculdade, se ele precisar do acompanhante, a faculdade, Tem que pública ou privada, oferecer. tem que oferecer. E Uhum. não cobrar. Na Exatamente. escola Ah, isso privada, é importante. não Não tem pode cobrar. ônus para a família, gente. Não tem ônus. E mais, na verdade, foi esse ponto aí lá do STF, né? Da Queladin, dizendo que a gratuidade na escola privada não existe. Eles queriam que cobrasse, mas não tem essa de cobrar. Então, a pessoa especializada, aí é o segredo da mãezinha e do paizinho, que é o quê? O laudo. Uhum. Lá no próprio parágrafo único está dizendo, eu li para vocês, em caso de comprovada necessidade. Quem é que comprova a necessidade? São os pais? Os Não. É o professores? profissional? Os professores? Não. Será o médico que o acompanha. Certamente um laudo do neuro ou do psiquiatra, a mãezinha leva na escola. Agora, Mara, sempre gerando provas. Não adianta chegar lá e falar, olha,
ele tem direito. Aí a diretora vai falar, tá bom. Aí ela vai embora. Aham. Passa um dia, 2 dias, 15 Esquece. dias, nunca chega. Aham. Então, o que tem que fazer? Faz um formulário por escrito mesmo, ou digitado, e leva o laudo anexado e fala, olha, meu filho necessita de acompanhante. Agora, no laudo, aí tem que comprovar lá que tipo. Ele precisa só de alguém para levar ele no banheiro? Ele Aham. precisa de alguém para ajudar no lanche? Ou ele precisa de um outro professor na sala de aula? Ou ele precisa de alguém que entenda da alfabetização? É para ler, ele não consegue, né? Inclusive, doutora Edilson, só uma parte aqui de professora. A minha briga também é essa, porque se ele está no espaço escolar, ele precisa de um auxílio pedagógico, porque a lei ela diz acompanhante especializado e depois vem o decreto normatizando, e lá no decreto está dizendo que é só para atividades da vida diária, locomoção, alimentação, mas se o ambiente é pedagógico, muitos dos nossos estudantes autistas precisam do mediador pedagógico. Mas quem vai dizer isso será o laudo. É. Não é, Aham. não é nem a secretaria, porque a portaria é da Sim, Secretaria de mas Educação. eu digo assim, a gente tem que ter esse olhar, porque às vezes a escola oferece, aqui em Brasília, por exemplo, chama educador social voluntário. É uma pessoa que basta ter o ensino médio, vai lá, se inscreve, não tem especialização em nada, porque fala acompanhante especializado. Basta ter o ensino médio e já está dentro da escola atuando como esse mediador. E a gente Sim, mas sabe que tem aí muitos estudantes que precisam de um apoio pedagógico, né? é, Mas aí a é gente o vai que ter que correr atrás disso, como o senhor falou. O médico tem que dizer, tem que ser um relatório muito bem feito, né? Um relatório médico, porque tem que estar descrito isso, né? Que tem que tipo de marcar com o acompanhante? médico, tem que marcar com o médico, ir lá, dizer, sentar, olha, preciso desse laudo e levar na escola dizendo que ele precisa disso. Agora, o educador voluntário social acabou sendo o acompanhante especializado e as famílias estão aceitando. Não tem Pois que é. aceitar, tem que aceitar que a criança necessita. Cada autista é uma realidade. E na Então, o minha que a gente prática, orienta eu vejo que muitos precisam desse mediador pedagógico, né? é, Estão dizendo que a Secretaria de Educação tem que mexer. Não é nem a Secretaria de Educação, porque a lei é federal. A gente precisa, vamos dizer, normatizar, a gente precisa brigar aí para que esse profissional de apoio especializado, o nome que eles queiram utilizar, seja também pedagógico, se for necessário, porque é o que a gente falou, né, doutora Edilson? A gente tem esse direito, mas nem todo mundo precisa usar, nem todo mundo precisa. Mas quem precisa tem que ser garantido o direito, né? isso mesmo. E se municiar, tá? Os pais têm que ter os laudos, têm que ir atrás disso, mas com documento. Não adianta. Uhum. E o pedido tem que ser também documentado, tá? Ao ir Formalizar. na escola, digita dizendo, olha, estou aqui entregando esse laudo, já que leu a lei lá atrás que a gente pediu, já coloca o artigo, já Uhum. coloca o parágrafo, e em 5 dias estarei aqui de volta perguntando se você já foi até a regional, pediu, e nos 5 dias, se não tiver, aí você foi na escola, não teve, aí você vai na regional direto. Uhum. Faz por escrito, pede o profissional especializado do seu filho. Não veio, aí você vai lá na ouvidoria da Secretaria de Educação, dá 5 dias de novo. Não veio, aí você junta essas provas, aí judicializa. Aí Uhum. realmente tem que ir aí o seu advogado ou o seu defensor público para ajuizar uma ação dizendo que a Secretaria de Educação ou a escola X não está oferecendo o profissional adequado para o meu filho. Está aqui a lei, vamos brigar e é hoje, eu quero amanhã uma liminar e é para agora. E Uhum. aí vamos fazer isso, aí a lei vai pegar, tá Isso bom? mesmo. Então é importante, pais e mães, né? A gente tem gente de todo o Brasil
que vocês procurem a escola, mas, como o doutor Edilson falou, pegue ali o recebido que você entregou, a solicitação, quem é que está assinando, para você ter provas, porque se for necessário judicializar, o juiz vai poder perceber esse processo que você fez, todas essas instâncias que você percorreu, né, doutor Edilson? A Isso. via sacra, Ajudar, como eu digo. ajudar a gente a ajudar eles. Pois é. Fazer... Doutor Edilson, a gente tem 10 minutinhos e a gente tem Uhum. mais uma questão que eu gostaria que o senhor explicasse. É sobre a redução de jornada para os pais. Eu quero saber quais os pais que têm direito à redução de jornada de trabalho para acompanhar o filho autista sem prejuízo. Ele não vai ter prejuízo no salário, ele não vai precisar compensar essas horas, não vai ter sua aposentadoria mexida aí, quer dizer, ele não vai ter prejuízo nenhum. Mas quais os pais que têm esse direito de acompanhar os filhos e como é esse processo? Olha, todos os pais de filho autista têm direito à redução de carga horária, desde que seja servidor público estatutário federal, porque existe uma lei federal que alterou a 8.112, dizendo que é possível reduzir carga sem compensação de horário, sem redução do salário e sem alterar na questão previdenciária, até porque lá na frente vai precisar de comprovar Uhum. o tempo de serviço. E aí, no DF, também nós temos aqui a lei complementar 840, que é o Estatuto, né, dos Servidores Públicos aqui, que dá direito. E aqui, Mara, inovou, que desde 23 de novembro agora, de 2019, alterou, né, a lei complementar, dizendo que até 50% da carga horária poderá ser reduzida Olha, se, foi aí vem a comprovada a vírgula, necessidade. se Então, a gente recebe vários pais dizendo que, olha, meu filho tem direito, mas eu não consegui. Agora, o segredo é comprovar para o seu chefe imediato que o seu filho, vírgula, ou esposo, ou esposa, ou dependente, não é só o filho, não, tá bom? Uhum. Se o marido, sua esposa for autista, laudada, sou uma pessoa com deficiência, é possível reduzir a carga em até 50%. Agora, tem que comprovar que aquele filho ou aquele esposo necessita daquele horário. Como é que você comprova? Através de quê? Do laudo médico. Do médico. Eita, Dizendo esse quanto médico tempo. é. É porque o médico que vai dizer quais são as terapias, e aí você, juntando com os outros os terapeutas dele, vai dizer que precisa desse tempo. Sim. Então, você tem que comprovar. Se você, aí é um processo simples, você faz um pedido administrativo mesmo, mas não adianta só o laudo que é autista e dizendo que você é servidor. Você tem que comprovar que necessita daquele tempo a pessoa que você vai acompanhar. Tendo E isso, é, discriminar as terapias, né, doutor Edilson? Precisa discriminar é as discriminar terapias. os dias que necessita estar com a criança e até 50%. Não quer dizer, olha, poxa, legal, Vai 50% agora, conseguir. meu filho. Não é assim, não. Tem que. É até. Tem gente com 5%, com 10%, depois aumenta, depois diminui. Mas o segredo é esse. Agora, quem é da iniciativa privada? Aí já é uma negociação, né? Porque a CLT não dá esse direito. Aí é mais se o patrão for uma pessoa que entenda. Se você temos vários casos de pessoas da rede privada também que conseguem. Agora, não tem a estabilidade como servidor público. Pode ser que o patrão se vê obrigado a reduzir sua carga e lá na frente ele te demita, né? Uhum. Mas se for um patrão que não consegue, aí depende também do sindicato ser forte, se faz aí um acordo da categoria, coloca essa cláusula, né, dizendo que quem for pai de autista e necessitar pode reduzir. Depende muito. Então, o que a gente coloca, servidor público da iniciativa, não é CLT, né? Uhum. Não entra aí o CEB, CAESB, Banco BRB, na área federal Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, esses não entram.
Aham. Mas os juízes têm dado também para eles, tá? Fazendo a comparação aí a lei federal, que o que importa é a criança. Então, é um princípio constitucional da proteção da criança, do adolescente, é ajuizar, é citar a lei berenice-viana, tem conseguido quem é da CLT. Mas o segredo disso tudo é conversar com os médicos, com os terapeutas, fazer um laudo bem redondinho, colocando a sua carga e dizendo que está chocando e precisa de reduzir essa carga e administrativamente mesmo. Se não conseguir, aí o juiz, aí é o seu advogado, o seu defensor, ajuizar e pedir para a redução de carga. Agora, fiquem cientes desse segredinho, que demonstrar que seu filho, seu esposo ou aquela pessoa que é seu dependente necessita daquele tempo. Aham. E assim, o segredão é um médico. Então, gente, eu sempre falo, profissionais que entendam do autismo, porque às vezes também você vai procurar um neurologista, um psiquiatra que não conhecem muito bem da área e não fazem esse laudo detalhado do que exatamente a pessoa necessita. Tem que vir bem descrito, né, doutor Edilson? Para que a gente Bem consiga detalhado. os direitos. E É. independente, gente, de qualquer coisa, procurem os direitos. Como eu falei para vocês, o doutor Edilson está aqui na Comissão de Direitos da Pessoa Autista, na OAB-DF. Então, vocês procurem, liguem lá na OAB, olha, eu quero falar na Comissão de Direitos da Pessoa com autismo. Então, eles vão encaminhar. Não consigo. O doutor Edilson tem aqui Edilson Barbosa mesmo, tá facinho aqui no Instagram. Escrevam uma mensagem para ele. Ele tem também no Facebook. Então, assim, entrem em contato com o doutor Edilson, ele pode encaminhar. Se não for aqui do Distrito Federal, não tem problema, ele vai encaminhar para outros estados, né, doutor? Mas a gente, como ele falou, a lei só pega se a gente corre atrás. Então, ela está no papel, ela está morta, mas ela vai ser utilizada se a gente for atrás dela. Então, entre em contato com o doutor Edilson para as suas dúvidas, mesmo que você não seja aqui. A minha colega Fabíola, doutor Edilson, já colocou aqui, ó, @Edilson Barbosa, advogado no Insta, tá? Anunciado já. E Tá bom. agora nós temos, doutor Edilson, só 2 minutinhos para suas considerações finais. Mas antes do senhor fazer as suas considerações finais, a gente tira uma foto. Ah, é? Aí Então, só deixa eu faz me uma pose organizar aqui. bonita. Vai lá, pessoal. Isso. E, assim, gostaria de agradecer mais uma vez e pedir, se fosse possível, uma outra live, porque nós temos mais muitas perguntas. Se o senhor pode nos agraciar com outra live para a gente falar sobre outros direitos dos autistas. Claro, só ver a agenda e a gente faz sim, tá bom? Quero Ah, tá bem. agradecer, quero dizer a você, a teus ouvintes, pessoal da sua página, né? Live, Da minha live aqui. da sua live, que a gente está lá à disposição. Dizer a vocês que não deve aceitar o direito, ele só é exercido quando você vai atrás, que você realmente cobra. Dizer que a gente está montando um portal, que é a Voz do Autismo. Nós vamos colocar lá essas leis, as orientações para que os pais e as mães possam ir atrás, né? Do cartão, do estacionamento, da redução do IPI para comprar carro novo, a Era uma questão das perguntas. essa coisa aí da redução da carga, a questão do plano de saúde, do acompanhante. Nós vamos estar montando esse portal para isso. Breve, vamos lançar. E certamente vocês vão poder ter acesso a todas as informações. É um E prazer quando lançar, a transmitir gente vai conhecimento. anunciar aqui, gente. Isso. É um prazer transmitir conhecimento. Estamos Isso. aqui à disposição de todos vocês. Obrigado.
Eu que agradeço mais uma vez, viu, doutora Edilson? Muito obrigada. Tenha uma excelente final de semana e a gente aguarda o senhor em outra oportunidade. Combinado? Será um prazer. Então tá, muito obrigada, viu? Ai, que bom. Obrigada, doutora Edilson.